Bom, essa conversa aqui, como bem lembrou meu querido amigo diretor Benaim, é para a gente pensar junto, ou para a gente colocar aqui uma sementinha, assim, para a gente ver como que vai além do filme, né? Ou seja, o que esse filme movimenta na gente, né? E o que a gente pode, então, a partir desse encontro nosso, né, que o filme possibilita, né, o que a gente pode, como que a gente pode avançar, né, que movimentos que a gente pode gerar, que pessoas que a gente pode trazer para colaborar. Eu acho que tem muitas mensagens aqui, né, para a gente, enfim, refletir como sociedade, como pessoas, né, como seres da natureza que a gente esquece que a gente é. E aí tentar mudar essa chave. Eu acho que todos nós já temos, né, esse desejo de atuar em comunidade, né, de colaborar. E isso é absolutamente essencial. Todo mundo, né, sabe que é o único jeito da gente encarar essa encrenca que a gente se arrumou colaborando, né, trabalhando junto. Então, o audiovisual é um disparador, né, digamos assim, e um agregador, né? Então, esse filme é nosso, né? Como acho que quase todos os filmes, né? Ele nasce com esse propósito de gerar esse movimento. Sobre o potencial, né, que a gente tem, né, como país que tem uma das maiores biodiversidades do mundo. E não só isso, né, um país que tem todo esse conhecimento, esses saberes indígenas, a quantidade de populações indígenas, né, de comunidades indígenas. Quer dizer, a gente tem uma riqueza, além de ser a riqueza natural, a gente tem a riqueza cultural, né, humana. É um desperdício absurdo, né, a gente não olhar para isso não como uma fonte de recursos só, né, mas como uma fonte de conhecimento mesmo. Pensar no potencial com relação à educação, né? Então, se nós, seres humanos ancestrais, nascemos, né, com esse desejo de aprender com a natureza, né, a gente sabe que toda criança vai ficar horas, né, sentada na grama, engatinhando na areia, na terra, e mexendo em tudo, investigando. A gente nasce cientista da natureza, né? Então, todos nós somos biomimeticistas em potencial. O que a gente precisa fazer é relembrar, né? Grande parte da biomimética é relembrar. Quer dizer, isso precisa estar na escola, né? Já que a escola normalmente não valoriza, porque estar na natureza por si já tem tudo que a gente precisa, né? Já tem saúde, tem conteúdo, tem encantamento, tem beleza, tem poesia, tem alegria, tem dança, tem música, tem tudo na natureza, tem alimento, né? Mas, infelizmente, a gente não percebe isso. Então, talvez, quem sabe, com um conteúdo atrelado à biomimética, né, quem sabe a escola fale, tá bom, então vamos ficar mais tempo na natureza. Mas não só isso, né? Eu acho que tem um potencial de reencantamento, de esperança. E agora a gente já vê, principalmente fora do Brasil, mas não só, aqui também, hoje em dia, já temos muitas experiências de educação na natureza, né? Mas já existem experiências levando a biomimética para o currículo mesmo das escolas. No Japão, isso aconteceu muito fortemente. Nos Estados Unidos, isso está acontecendo. Agora, o Biomimicry, o Instituto não está mais fazendo eles interromperam esse Global Design Challenge que vocês viram aqui, a premiação,
E agora eles estão focando no Youth Design Challenge, então para jovens, né? Porque eles viram que o potencial, primeiro que os jovens, né, são muito mais criativos do que nós adultos, que já estamos com uma visão, a gente esqueceu, né? A gente esqueceu, e uma visão compartimentada, cartesiana e tal, e as crianças não, tem, né, são seres muito mais livres, abertos. Então, esse potencial de reencantamento, de esperança, né, de fazer brilhar os olhos dos jovens, eu acho que é uma coisa incrível. Então, um dos objetivos que a gente tem com esse processo é ajudar a levar realmente a biomimética para dentro das escolas. Se não for com esse nome, a tecnologia da natureza, ou, enfim, o que for, né, esse conhecimento mesmo da natureza. Você que trouxe, né, a biomimética para o Brasil pela primeira vez, para um trabalho com a Natura, né? Trouxe a Janine, aliás, inclusive foi você que nos apresentou para a Janine, e agora continua esse trabalho, né, fora do Brasil, na Europa, Estados Unidos, etc. Como é que você enxerga, né, o papel do Brasil, enfim, o potencial que a gente tem? Legal. Bom, primeiro, boa noite para todo mundo. Muito legal ver essa turma aqui, nessa hora, enfim, interessados nesse assunto. Eu, realmente, como um apaixonado, a Janine diz que não existia um nome para definir essa ciência antes dela cunhar o termo biomimicry, mas existia, que era biônica. Eu fiz o meu projeto de graduação na PUC com 19 anos de idade, em cima dessa ciência, que já existia desde 1945, 6, assim, foi uma ciência que, na verdade, só estruturou um olhar e um pensamento que é inato no humano. A gente sempre olhou para a natureza como fonte de... E a ideia é que, quanto mais diverso é um ecossistema, mais rico ele é, mais resiliente ele é. Então, esse futuro tem que ser multicolor. Cada marca, cada empresa tem que encontrar a sua cor para fazer parte da construção desse futuro. E essa cor a gente chama de lugar de potência, que é um lugar a partir do qual você tem pertinência para gerar impacto. É ali que você tem o maior conjunto de competências essenciais acumuladas e diferenciais competitivos que têm a ver com as demandas do mundo, né? E aí, quando a gente pensa no mundo hoje, a gente tem um monte de demandas por soluções essencialmente criativas. Eu costumo dizer que o que a gente tem pela frente como espécie é um grande desafio criativo. A gente precisa de novas ideias para reinventar radicalmente a nossa relação com o meio, com o planeta e com tudo. E eu acredito muito que o Brasil tem uma força criativa que tem a ver com a própria diversidade, pela nossa mistura de culturas, né, de sangues. A gente tem o negro, o indígena, o europeu, né, assim, numa mistura muito particular, que, na minha opinião, gera muita flexibilidade, gera um nível de paixão, de envolvimento, de engajamento com processos, de um modo geral, que faz a diferença no resultado. E se a gente associa isso com essa biblioteca, já é uma coisa ultrapassada, mas com esse grande banco de dados que a gente tem ainda completamente a ser descoberto, né, a ser compreendido, que é o maior nível de biodiversidade do planeta, está aqui. Isso é um tesouro, literalmente. Porque nenhum organismo evolui por antecipação. É sempre a partir de uma mudança no contexto, uma mudança no meio, que essa mudança provoca aquele organismo a buscar no seu arsenal de recursos uma capacidade para ser o mais apto, que é o que Darwin fala, né? Para estar mais... enfim, ser flexível e ser resiliente para se adaptar a uma nova circunstância, a um novo contexto. Então, de alguma forma, já é evidente para a nossa espécie, por mais que a gente queira negar isso, porque a gente teve muito sucesso na nossa trajetória, a gente é um bicho de enorme sucesso, e é genial o que a gente fez, mas eu costumo dizer que não existe âncora mais pesada para a evolução do que o próprio sucesso. Quanto mais sucesso uma organização tem, uma espécie tem, mais difícil é para ela mudar. Por que as startups disruptam as grandes organizações? Porque elas têm pouco a perder, elas não têm um sucesso garantido. Quem tem um sucesso garantido, como o Sapiens tem, e a gente tem esse sucesso, a gente evoluiu numa trajetória que nenhum outro organismo nesses 3,8 bilhões de anos evoluiu, isso representa muita coisa. Então a gente é conservadora, a natureza é conservadora. Mas como nós somos a única espécie que tem a capacidade de imaginar o futuro. Nenhuma outra espécie faz isso, que a gente saiba, né? E a gente sabe muito pouco, mas, a princípio, o nosso córtex pré-frontal, que é o grande diferencial da nossa fisiologia, nos permite a capacidade
de imaginarmos o futuro, é o que nos dá a capacidade criativa, efetivamente. Mas a gente tem um pedaço do nosso cérebro que é reptiliano. Somos um bicho conservador que diz o seguinte: se eu estou vivo, se eu estou respirando, comendo, me alimentando, dormindo, eu vou ficar onde eu estou. Porque a natureza quer garantir que o vivo fique vivo. Ele não quer que você corra risco. Ela não quer que você corra risco. E mudar significa aumentar o risco, significa gastar energia. Como a Janine disse, a natureza é obcecada por economia de energia. Então, a gente vive essa dualidade, essa queda de braço entre o nosso cérebro reptiliano, que faz a gente ser conservador, como todos os bichos são conservadores, e o nosso córtex pré-frontal, a nossa dimensão criativa, que faz a gente enxergar o futuro como oportunidade. Então, a gente quer ir para Marte, a gente quer, né, e a gente vai fazer isso, né, não tenho a menor dúvida disso, que a gente vai colonizar outros planetas, assim como a semente alada se espalha e vai longe da árvore-mãe. Tem sementes que chegam a voar 40 quilômetros de distância da árvore-mãe. Eu não tenho a menor dúvida de que a nossa missão, menor dúvida, imagina quem sou eu para falar isso, mas assim, eu tenho uma sensação, uma intuição que a nossa missão aqui como espécie é, como as sementes aladas, levar a vida inteligente para outros lugares. Só que são distâncias maiores do que as distâncias que as sementes percorrem. E até por isso, talvez a gente esteja pesquisando aumento de longevidade, tecnologias disruptivas, porque, né, as viagens são longas, então a gente vai precisar... Mas é só uma tese, é só uma hipótese assim, que eu viajo um pouco. O mutualismo versus o competitivismo, né? Então, a gente até está muito bitolado em falar precisamos buscar o nosso diferencial competitivo. Por que a gente não busca o nosso diferencial cooperativo, mutualista? Né? Então, outra coisa muito louca é que, num primeiro momento, quando você mergulha no mundo da permacultura, do ecodesign, essa coisa, você está pensando sempre em design de objetos, de construções, mas a gente nunca pensa no design de como nós funcionamos como sociedade. É muito louco que a gente não pensa nas ciências humanas como um campo de inovação. Você pode inovar no formato daquela garrafa, você pode inovar num creme da Natura, você pode inovar num trem-bala no Japão, mas você não pode inovar na justiça, você não pode inovar. Você pode ter objetos inteligentes e ter cidades estúpidas. Cidades que segregam, que você tem uma Rio Santos, que é um muro de Berlim tropical, piorado, onde você tem as pessoas segregadas para as únicas áreas onde elas não poderiam morar, que são áreas de risco. Então, de que adianta ser super inteligente numa garrafa, numa caneca, e ser estúpido nas nossas cidades? Então, a gente tem que começar, às vezes, a olhar para coisas um pouco mais óbvias, né? Então, por que não inovar na justiça? Por que a gente olha para uma colônia de abelhas e descobre que ali o desemprego é zero? Todo mundo tem uma função. E por que a gente tem que ter uma sociedade que desperdiça tanto talento, tanta gente incrível sendo assassinada, sendo massacrada, sendo humilhada? Então, por que a gente não se reinventa primeiro antes de reinventar a caneca, antes de reinventar uma garrafa? Não, de fato, é genial isso que você está trazendo, e é muito, de fato, que eu acredito que a gente tem que olhar para a natureza como fonte de inspiração sistêmica, conceitual, estratégica, filosófica. Entender como a natureza pensa. E essa lógica, até do equilíbrio entre competição e cooperação, porque tem as duas coisas na natureza, como a Janine mencionou ali. E as duas coisas são fundamentais. Tá? Competir é fundamental para o processo evolutivo. Mas competir gasta muita energia, como ela falou. Cooperar é muito mais interessante. Então, o que tem que ser reinventado são os nossos próprios modelos de estrutura social. Então, o próprio capitalismo está desafiado globalmente, que esse é parte do que a gente melhor pode fazer, que é disseminar esse conteúdo, especialmente para crianças e jovens. E até acho que antes do momento da universidade. Na universidade também, mas antes, na criança, que a criança está aberta, livre, para simplesmente ser incentivada a fazer uma coisa que ela já faz intuitivamente, porque a gente tem essa conexão ancestral. Então, isso me parece parte, quem tiver aqui, né, enfim, ideias e que tiver algum tipo de qualidade, competência, que esteja no seu lugar de potência, ajudar a pensar em como a gente pode espalhar, né, esse filme e esse conhecimento e essa lente, né, no mundo da educação, eu acho que isso pode ser muito poderoso. E a gente, enfim, já vê alguma coisa acontecendo, mas precisa acontecer numa velocidade muito maior. E acho que o audiovisual realmente é um caminho fascinante, porque eu trabalho com audiovisual e infância, né? E infância e juventude. Então, o caminho do que a gente chama, sei lá, educação
com o audiovisual, é um caminho também de transformação dentro da escola. Então, a inovação precisa estar na escola ou fora da escola. E acho que muitas organizações, né, ONGs e tudo, têm feito esse trabalho muito pouco reconhecido, né? Eu faço um festival há quase 15 anos, luto dentro desse caminho da educação pelo audiovisual, porque é um encantamento, né? É através da paixão, é o conhecimento de uma maneira mais livre, mais sensorial, né? Que te toca, que é profundo. E fiquei pensando, o filme ele é maravilhoso, ele tem momentos incríveis, né? Como você falou, ficar explicando o que é e, de repente, você vê o que é. É completamente diferente, quer dizer, a maneira como você interpreta, como você recebe, e cada um vai receber de um jeito, é diferente quando você vê, né? E abrir a cabeça das pessoas para essa ideia. E acho que o filme tem muito potencial, ele é impactante. Como que a gente consegue fazer essa pivotagem através da cultura, do cinema, da TV, chegar ali no universo do Fred? A gente inventou uma coisa que quebra completamente o equilíbrio entre competição e cooperação, que é a ganância. Não existe ganância na natureza. E isso é uma invenção humana. Bom, está na natureza porque nós somos natureza, né? Então, a ganância é uma ameaça evolutiva para os sapiens. A gente precisa começar a pensar em futuros utópicos e pensar em conteúdos audiovisuais que sejam inspiradores. Eu acho que esse é um deles, né? E existe um equilíbrio na natureza que é um equilíbrio dinâmico, porque na natureza existe... na verdade, a luz só existe porque existe desequilíbrio. A gente fica mirando num equilíbrio, mas esse equilíbrio é sempre dinâmico, porque não tem nada estático na natureza, né? Então, no fundo, existe esse balanço, né, dinâmico na natureza entre competição e cooperação. E assim... 3,8 bilhões de anos de uma existência virtuosa, mas sem se esquecer daquela primeira frase do filme, que tudo que a gente conhece vivo hoje no planeta é só 1% do que a natureza já inventou. 99,9% foi extinto, né? A Janine, a gente já falou sobre isso, ela diz que a natureza é uma serial killer. E ela é impiedosa com quem arruma encrenca nesse equilíbrio dinâmico. E nós, cá entre nós, a gente entrou na fila várias vezes em termos de encrenca. Ao mesmo tempo, a gente tem um poder gigante dado pela própria natureza. Somos natureza e vamos longe, mas vamos fazer um estrago. Ou seja, eu vou olhar para a vida para me inspirar. Isso, eu costumo brincar que são 3,8 bilhões de anos de um processo de desenvolvimento de soluções para problemas muito semelhantes aos nossos, que para completar, ainda é completamente open source, porque Deus não cobra direito autoral. Então, você pode ir lá e simplesmente se apropriar dessas ideias que ele comemora, porque elas vêm completas, elas vêm sustentáveis, com ciclo fechado, gerando valor compartilhado, considerando aquela lógica que ela disse, né, que toda espécie que, de alguma maneira, é um vizinho encrenqueiro, que vai gerar problema para o todo, de um modo geral, tende a ser barrado na seleção natural. E esse é o risco real que a gente corre. Não é? O planeta não tem problema nenhum. O planeta está aí há bilhões de anos, 4,5 bilhões de anos, se reinventando. Somos nós que estamos ameaçados. Eu acho que o Brasil tem um potencial gigante de liderar uma frente de bioinspiração, de bioinovação, tendo a biomimética como uma das fontes, uma das lentes, uma das metodologias, porque tem muitas outras que se conciliam, que também são naturais, porque todo o pensamento humano e reflexão e metodologias que a gente desenvolve também são metodologias desenvolvidas pela própria natureza. Se somos natureza, tudo que a gente faz é natureza. Então, eu acredito que é mais uma ferramenta. E eu acho que esse é o lugar de potência do Brasil. É esse o futuro que eu imagino para o Brasil, sabe? Não é ficar exportando commodity, né? Então, acredito muito nisso.